Notícia na manhã. Agora 9h43, 9 horas 43 minutos. Feito esse esclarecimento obrigado ao Davidson. Eu recebo aqui nos estúdios da CBN Diário a proctologista Juliana Stradiotto. E vamos falar de um evento que é nacional e que aqui em Santa Catarina marca na Grande Florianópolis uma movimentação muito intensa, que é o chamado Setembro Verde. Câncer de intestino é um dos mais comuns entre os brasileiros. Doutora Juliana, prazer em recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo bem. Me fala sobre o Setembro Verde. É possível prevenir câncer de intestino? Sem dúvida, Mário. A questão é a seguinte, a gente tem que estar acostumado a fazer campanhas de prevenção. Então, assim, Outubro Rosa, prevenção de câncer de mama. Mas, na verdade, a gente faz um diagnóstico precoce, com a mamografia, a gente não evita. O Setembro Azul, o Novembro Azul, prevenção de câncer de próstata. Toque retal e o PSA, eles vão diminuir a incidência com o diagnóstico precoce. Não faz prevenção. Prevenção. Câncer de intestino, conseguimos fazer prevenção em 90% dos pacientes dos cânceres esporádicos. Quer dizer, antes que ele comece a acontecer... Eu já consigo fazer. Já Exatamente. consegue saber que vai acontecer, ou que há uma tendência muito grande. Tem um exame que a gente chama da colonoscopia, Sim. Que é o exame que a gente faz literalmente com uma fibra ótica. É uma câmera que vai introduz pelo ânus e passeia por todo o intestino. O que a gente procura? Pólipos, que são lesões como se fossem pequenas verrugas. Sim. Geralmente tem um potencial genético em cima disso, mas alguns fatores que eu vou te explicar mais para frente também introduzem. Essa lesão, ela tem o potencial de malignizar. E eu consigo retirá-la através da colonoscopia. Então, uma vez que eu tiro, tu perdeu a tua oportunidade. Tu vai fazer o segmento depois, de acordo com o que a gente encontrar. Mas então é uma lesão completamente prevenível. É semelhante aos pólipos que podem ser detectados, por exemplo, no caso das mulheres, nos ovários, no útero, exatamente. E que podem também ser... degenerar. Só que eles degeneram muito menos para o câncer do que em relação ao intestino. Exatamente. Por que exatamente? Principalmente para a questão genética. Hoje em dia, o que a gente consegue, tipo assim, então pessoas que têm tios, que têm primos com câncer coloretal, esses têm que fazer um controle muito mais, por tempo encurtado, vamos dizer assim. De maneira geral, pessoas que não têm sintomas, né, os assintomáticos, que não têm histórico familiar. A partir dos 50 anos, a gente começa a fazer a colonoscopia. Sem pólipo, ele vai repetir entre 5 e 10 anos. A gente tem um tempo livre de doença bem importante. Sim. Pessoas familiares que tenham câncer ou que tenham pólipos. A gente começa 10 anos antes do que essa pessoa ou esse familiar teve. Porque essa sequência de aparecer o pólipo, que é o adenoma, e degenerar, crescer e virar o adenocarcinoma, que seria o câncer, é intervalo de 10 a 12 anos. Então a gente tem um intervalo de segurança ainda muito grande para conseguir fazer essa prevenção. Bom, então vamos lá. O brasileiro não é muito propenso a essa ideia de prevenção, não. Né? Não. Isso é muito difícil você conseguir entender. Não, eu vou lá, mas você não tem nada. Não tem razão, não tem nada, então não vou fazer. Quer dizer, a ideia de prevenção é justamente quando você não tem nada. Exatamente. O segredo é não ter sintomas. Geralmente o câncer de intestino, vou te falar que na maioria das vezes, quando ele apresenta algum sintoma, que seria um sangramento intestinal importante junto às fezes, uma alteração do hábito intestinal, ou um pouco mais constipado, ou às vezes um aumento da frequência das evacuações, popularmente a diarreia, dor abdominal, incólica, uma secreção como se fosse um muco, significa que essa lesão já cresceu provavelmente naquela luz intestinal. Pensa que ele é um elástico. Pode crescer muita coisa ali até a pessoa começar a ter sintoma. Sim. Então, quando eu identificar esse sintoma, geralmente eu vou ter um diagnóstico muito mais tardio. Tá? Para a gente ter uma ideia, essas lesões iniciais, quando elas são pequenas, só na mucosa mesmo intestinal, a sobrevida em 5 anos depois de tratamento é de 90% dos pacientes. Quando eu tenho essa lesão, que ela já comete o que a gente chama dos gânglios regionais, essa sobrevida já cai para 70%. Em função da possibilidade de metástase. Exatamente. Daí essas doenças, essas que são doenças avançadas, já tem metástase no fígado, no pulmão, cai para 13% só sobrevida em 5 anos. Então, a gente precisa diagnosticar pacientes sempre antes, o mais cedo possível. Eu tive uma relação em casa, meu papai, foi um fígado, e com metástase depois para pâncreas. E eu me recordo, isso já foi em 83, 93, 2003, 2013, 30 e alguns anos, 33, 34 anos. Mas eu nunca esqueci de uma explicação breve, quando o próprio Dr. Kershin Lars me disse: Mário,
teu pai nunca reclamou de dor no fígado. Ele falou, não reclamou. Então, mas não vai reclamar mesmo, porque o fígado é uma esponja, o fígado não tem sistema nervoso. Não tem sistema de dor. A não ser na válvula hepática. E para a válvula hepática chegar a transmitir alguma dor, o fígado tem que ter inchado tanto que começou a repuxar a válvula. Comprimir. Então, e a ideia do intestino é a mesma. Ele não é um órgão sensitivo, ele não tem essa sensibilidade visceral de dor. Sim. Ele só vai te dar algum sintoma quando ele extrapassar da mucosa para muscular, que ele crescer para fora dele, comprimir essa parte nervosa, isso vai te trazer sintoma. Pois é, o mecanismo, nesse sentido, é o mesmo. Né? Poxa, eu achei muito interessante. Faz 30 e poucos anos eu nunca esqueci disso, porque o ser humano não evoluiu ou evoluiu tanto para mudar, né, essas formas. Bom, existe alguma relação entre o câncer de próstata e o câncer de colo ou de intestino? E essa é uma dúvida bem frequente. Inclusive, os pacientes trocam muito a especialidade, vão no proctologista para consultar a próstata e não é com o urologista. E nenhum dos dois tem absolutamente nenhuma relação. Como o exame físico do proctologista eu acabo examinando o ânus, eu acabo examinando a próstata do paciente, né? Sim. Mas são coisas completamente diferentes. Mas de algum modo, nesse exame, se tiver alguma coisa estranha na próstata, indiretamente eu já consigo identificar e consigo encaminhar para o especialista. Olha, procura um especialista. Sem dúvida, sem dúvida. Interessante. Então você pode matar dois coelhos com uma caixa d'água só, como dizia o Vicente Mateus. Exatamente. Como é que eu posso diminuir os riscos de um câncer de intestino ou colo? Então, assim, a parte genética, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue definir. O que tem de comprovado na literatura que aumenta essa incidência? E, principalmente, a gente vê isso no sul do país, porque nossos hábitos são muito de pacientes do mundo desenvolvido, né? Que seria o sedentarismo, a obesidade, a questão do consumo de álcool e o fumo, o cigarro, e principalmente carne, só que de forma de processada, embutida. Então, salsicha, salame, produtos que a gente fala do nitrito por causa do carvão, então no churrasco, que é o nosso hábito alimentar, né? Então, tem estudo provando que em 24% dos pacientes que diminuem a incidência fazendo só atividade física. Então, tem alguma coisa desse risco que eu não consigo mexer no genético, mas eu consigo melhorar com melhora do estilo de vida, né? Sim. Na alimentação, existem alimentos que me ajudam a prevenir, a manter o intestino adequadamente? Sim, vou te falar que é o consumo regular de fibras. Então, assim, frutas, verduras, leguminosas e principalmente com ingesta bastante de líquido junto para essa fibra funcionar. Porque é muito comum o paciente relatar que ele quer melhorar dessa constipação e ele come fruta, já foi vários nutricionistas e não melhora. Eu preciso de fibra e preciso de líquido para essa fibra funcionar. Senão eu vou ter até uma piora do quadro da constipação. Muito bem. O Setembro Verde pretende o que exatamente? Eu acho que é educar a população. Trazer informação de que é possível fazer prevenção de câncer de intestino. E é uma questão de saúde pública. É muito mais barato eu fazer uma colonoscopia do que depois eu fazer uma cirurgia, um tratamento de quimioterapia e de radioterapia. Isso tanto a saúde pública precisa entender, e quanto a população que não tem acesso a essa informação também precisa saber desconhecer e tirar alguns preconceitos. Porque todo mundo tem um certo preconceito quando você muda a colonoscopia. Sim. Realmente ele é chatinho. Tu tem que fazer um preparo na véspera, ficar com uma dieta restritiva por 2-3 dias, tomar laxantes e assim uma quantidade considerável. Claro, o intestino tem que estar o mais limpo possível. Ele tem que estar para ter um preparo irregular não me dá uma prevenção correta, né? Claro. Então, eu preciso disso tudo para conseguir esse sucesso. Então, eu preciso que o paciente, que a pessoa sabe. Anestesia? Com uma sedação, com a equipe de anestesista. Bom, então é isso aí, gente. Não há muito o que dizer. É compreender a importância do alerta e se conscientizar. Nós teremos nos próximos dias 15, 16 e 17 de setembro, no Continente Park Shopping, a presença de um intestino gigante que ficará exposto. Você vai poder caminhar por dentro do intestino e receber uma série de informações visuais que dificilmente, a não ser pelo computador, por 3D, você conseguiria, não é isso? É uma experiência bem interessante, eu já pude participar em outras ocasiões. Literalmente a gente... Passou por aqui. Eu vou te falar que em Floripa não, ficou em Itajaí o ano passado. Itajaí o ano passado. Eu me lembro de ter em Santa Catarina. E é a oportunidade, então a gente consegue literalmente passear dentro do intestino, a gente consegue mostrar, porque sempre nessa visita terão sempre 3 médicos ali à disposição para esclarecer e tirar dúvidas nesse horário, né, de funcionamento. Então a gente vai saber o que é um pólipo,
pólipo, vamos mostrar o que é um divertículo, a gente vai mostrar o que é um câncer ali dentro, doença hemorroidária, essas dúvidas que são, né, corriqueiras, estarão todas lá para a gente conseguir identificar. Você usou uma palavrinha que chama a atenção dos mais antigos, divertículo. E eu me lembro que o presidente eleito Tancredo Neves teria sido perdido a vida por uma diverticulite, que é uma inflamação de um divertículo. O que é o divertículo? Então, para clarear a mente das pessoas. Que é uma dúvida também bem corriqueira. E a pergunta é sempre essa: se o Tancredo morreu, eu vou morrer também? Eu digo que não é assim. O divertículo é uma falsa hérnia. Se a gente pensar que o intestino ele é um músculo, ele fica contraindo na mesma posição por 10, por 20, por 30 anos, entre essa musculatura ele faz uma falsa hérnia. O divertículo ele não dá sintoma nenhum para ninguém. É um achado. A partir dos 60 anos, 60% da população terá. Então a maioria das pessoas nem sabe que tem. Sim. Por um infortuito, eu brinco fazendo consultório que é um azar, impacta um fecalito, um pedacinho de fezes ali. E aquilo inflama e pode dar a famosa diverticulite. Sim. Em 90% dos casos, resolvido com antibiótico via oral em casa. Então, são poucos os pacientes que têm uma complicação que necessita de uma cirurgia de emergência. Mas todo mundo só lembra da morte. Então, e uma coisa que é até importante, muito importante salientar, é a questão dessa, uma política que tem de, quem tem divertículo não pode comer sementes, não pode comer grãos. Isso é um mito, isso é uma crença popular. Quando a gente quando inflama o divertículo, não impacta a semente ali, impacta fezes. Sim. Então a pessoa, muito pelo contrário, ela tem que ter uma ingesta rica em fibra, em cereais e grãos com líquido para tentar diminuir a incidência da diverticulite. Na verdade, o Tancredo já tinha 75 anos e tinha uma saúde relativamente... E de comorbidades, Então, isso esclarece também um pouquinho o que aconteceu. E não foi só a diverticulite. Sim, o processo infeccioso. Exatamente. Acabou praticamente distribuindo a infecção e não houve mais quase septicemia que chama. Exatamente, que é uma infecção generalizada. Muito bom. Eu agradeço muito a vinda da proctologista Juliana Stradiotto. Convido vocês a buscarem mais informações num site. Qual é o site? www.setembroverde.com.br. setembroverde.com.br. E tem o portal da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva também. Mas se você for a Setembro Verde, você vai ter todas as informações e os links para chegar a essas outras áreas de informação, justamente, e de muita importância. Muito grato mais uma vez. Eu que agradeço. São 9h55, 9h55, você acompanhando o Notícia na Manhã.